Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui ao último tópico da nossa disciplina. Nós vamos falar sobre o espectro eletromagnético. Com isso, a gente termina toda a nossa ementa. Nossa avaliação fica, então, nossa última avaliação, que vai abordar toda a matéria passada, fica para a quarta-feira da semana que vem. Ok, pessoal? Bom, na última aula, nós fizemos uma análise mecânica sobre uma corda que era colocada para oscilar com pulsos, né, formando uma onda. E nós vimos que, a partir dessa análise, nós poderíamos encontrar um tipo de equação diferencial que nós chamamos de equação de onda. Essa equação diferencial ela relacionava as derivadas segundas espaciais e temporais, e a constante proporcionalidade entre elas era a velocidade ao quadrado. Nós vimos que, fazendo uma análise das equações de Maxwell, nós também encontrávamos equações de onda para o campo elétrico e para o campo magnético. A constante proporcionalidade que aparecia era a velocidade da luz. E nós comentamos que Maxwell utilizou tudo isso para lançar a hipótese de que, primeiro, você pode propagar impulsos eletromagnéticos através do espaço, e que a luz seria um desse tipo de onda que se propaga no espaço. Então, a luz seria uma onda eletromagnética. Nós vimos uma maneira de gerar ondas eletromagnéticas, no caso aqui pela oscilação de cargas, né? Nós colocávamos uma corrente alternada por isso aqui é um tipo de antena, e com isso nós gerávamos campos eletromagnéticos, o campo elétrico perpendicular ao campo magnético, e essa perturbação no espaço se propagava de maneira ondulatória, quer dizer, obedecendo a equações de onda, né? É aquela mesmo tipo de equação diferencial, lembrando que esse termo aqui, o Nabla-2, o Laplaciano, ele envolve derivadas segundas do espaço, então aqui essa equação de onda também é uma equação diferencial que relaciona as derivadas segundas espaciais e temporais, e a constante proporcionalidade é a velocidade desta onda ao quadrado. Bom, nós falamos sobre o experimento de Hertz, o primeiro experimento de telecomunicação, apesar de ter sido uma distância relativamente curta, né, bem curta, 10, 12 metros. Foi o primeiro experimento de telecomunicação. Você conseguia, você conseguiu com esse experimento, transmitir um pulso eletromagnético através do espaço e receber esse pulso em outro circuito, né? Então, com um tipo de circuito, na verdade era esse daqui, isso aqui é um esquema, ele recebia esse pulso em outro ponto do espaço. Aqui eu tenho um videozinho rápido que mostra uma tentativa caseira de se fazer o experimento de Hertz, né? Você tem, esse cara montou aqui um transformador, isso aqui no fundo é um transformador. Essa garrafa de Leyden aqui é um capacitor. E aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um indutor, ele enrolou um fio desencapado aqui num tipo um tubo de PVC. E com isso ele consegue, deixa eu voltar aqui na verdade, ele gera, não sei se vocês olharem bem para cá, para essa parte aqui do vídeo, vocês vão ver que ele gera no fundo, uma descargazinha elétrica.
Deixa eu dar um play aqui. Aqui, ó. E ele vai captar essa descarga elétrica com esse circuitinho aqui. O circuito é formado por um indutor e um capacitor, como a gente já comentou nas aulas passadas, um circuito LC. Se você escolher corretamente a indutância, a capacitância do indutor e do capacitor, você consegue fazer com que esse circuito capte uma frequência específica, né? Uma banda, na verdade. Uma certa gama de intervalo de frequências, na verdade, específico, tá? Essa outra parte aqui do circuito é simplesmente para, no fundo, amplificar o sinal que ele está captando aqui. Então, o que ele vai receber é um sinal, esses transistorzinhos aqui vão acabar, no fundo, amplificando, entre aspas, o sinal, permitindo que, quando houver um sinal super fraquinho aqui, uma bateria de 9 volts, que está aqui embaixo, se ele mostra, aqui, ó, a bateria de 9 volts, aqui, ó, vai acender o LED. Então, na verdade, esse circuito age quase como um interruptor, né? Quando ele captar um pulso numa certa frequência, ele vai ligar o LED. Então, essa daqui seria uma maneira caseira de você fazer o experimento de Hertz. Você pode ver que aqui atrás está aquela descarga elétrica, e toda vez que há uma descarga elétrica ali atrás, o LED aqui na frente se liga. Ele afasta o circuito e consegue continuar vendo o LED ligando, né? Então, isso aqui seria algo muito semelhante àquilo que foi feito pelo Hertz, né, em seu experimento, e foi isso que deu origem a, essencialmente, o mundo como a gente conhece hoje, com telecomunicações. Foi um experimento relativamente simples, mas, como tudo na ciência, revolucionário, né? Bom, o nosso tema de hoje é explorar todo o espectro de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas têm diversas frequências ou comprimentos de onda, né? É o que eu vou falar tanto de frequência como de comprimento de onda. Eu gostaria de lembrá-los rapidamente a relação entre frequência e comprimento de onda. Então, se você tem uma onda, deixa eu fazer mais um. A distância entre dois picos, né, ou dois vales, ou qualquer dois pontos que estejam em fase, é comprimento de onda, né? E a gente chama o tempo, né, então, digamos que esse pulso, essa parte aqui do pico, passa por um ponto do espaço e depois esse outro pico vai passar por esse mesmo ponto do espaço. O intervalo de tempo que demora, né, para você contar entre um pico e outro, o intervalo de tempo entre a passagem de um pico e outro, a gente chama de período, que é o T. O período é o inverso da frequência, né, lembrando. De maneira que, se a gente pegasse essa distância e observasse, né, e medisse o tempo que demora para vir daqui para cá, seria um período, né? Então, quer dizer, o espaço percorrido dividido pelo tempo é a velocidade da onda, né? Espaço sobre tempo e velocidade da onda. Mas como o período é o inverso da frequência, a gente pode encontrar uma outra relação, que é que comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da onda. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com ondas eletromagnéticas que viajam à velocidade da luz, todas as ondas eletromagnéticas viajam à velocidade da luz, a expressão que nós buscamos é que o comprimento de onda eletromagnética vezes a sua frequência, as duas coisas multiplicadas, dá a velocidade da luz. Bom, então as ondas eletromagnéticas, elas vão ser classificadas pelo seu comprimento de onda ou pela sua frequência, né? Tanto faz. Quando você diz um, você está automaticamente dando o outro, né? Basta fazer a relação ali com o C, com a velocidade da luz. E a gente vai falar do que a gente chama de espectro das ondas eletromagnéticas, ou espectro eletromagnético. O espectro das ondas eletromagnéticas, ele é dividido da seguinte maneira. Para ondas extremamente, de frequências extremamente altas,
isto é, com o comprimento de onda extremamente baixo, muito pequeno, né? Note que a relação é inversa, né? Passando, se eu estou falando de comprimento de onda, passo o F para o outro lado. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? Então, se isso aqui sobe, esse cara aqui desce, né? E vice-versa, certo? Isto é, aqui eu coloquei uma ondinha que ela vai progressivamente aumentando o seu comprimento de onda. Aqui o comprimento de onda é bem curtinho, aqui bem longo. Ondas com comprimento de onda bem curtinho, muito, muito curto mesmo, da ordem de milésimos de nanômetro, a gente chama de raios gama. Um pouco menos curtos, da ordem de 0,1 nanômetro até em torno de alguns nanômetros, chama de raio-x. Comprimento de onda um pouquinho maior, acima de 10 nanômetros, até chegar nos 380 nanômetros, a gente chama de ultravioleta. De 380 até 700 e pouco, a gente chama de luz visível. Continuando, depois do vermelho aqui, nessa parte da luz visível, já falar mais aqui sobre cada parte do espectro, de maneira mais pormenorizada, mas só para a gente abarcar todo o espectro. Então, subindo um pouquinho mais o comprimento de onda, saindo aqui logo depois do vermelho, 700 e pouco, dos 750, 780, até a ordem aqui perto de fração de centímetro, a gente tem o infravermelho, e para comprimentos de onda ainda maiores, que vão de uma certa fração de centímetro, tipo 1 sobre 10 centímetros, mais ou menos. Então, na ordem de alguns milímetros, né? Até quilômetros, dezenas e milhares de quilômetros, a gente chama de ondas de rádio. A experiência imediata que a gente tem quando a gente vem ao mundo é com a partezinha do espectro eletromagnético que a gente chama de espectro visível, que vai de torno de 380 até 730, 40. Esse espectro da luz visível é aquele que estimula uma certa moléculazinha nos nossos olhos. Então, se você fosse observar o que tem dentro dos seus olhos, eu botei um esquemazinho, uma animaçãozinha, não é exatamente, esse aqui na verdade é uma bactéria, tá? A gente vai falar, essa molécula que eu vou estar mostrando aqui é um tipo de rodopsina chamada bacteriorhodopsina. A equivalente humana seria a rodopsina, mas a animação está bem boazinha, então a gente pode utilizar e os detalhes mudam muito pouco entre essa sensibilidade aqui à luz na bactéria e a nossa sensibilidade à luz visível. Então, nos seus olhos há uma molécula muitíssimo semelhante a essa parte aqui rosa, marcado aqui no quadro. Ela é chamada é um tipo de opsina. Ela é um canal, essencialmente, que permite passagem de íons para um lado para o outro aqui. Essa opsina, ela tem uma moléculazinha que não é uma proteína ligada nela. Essa moléculazinha é chamada retinal. Então, deixa eu passar aqui um pouquinho essa animação. Então, essa parte que está agora em verde é a proteína. A moléculazinha que se liga a ela é chamada retinal, é a vitamina A. Então, quando o pessoal fala que vitamina A faz bem à visão, é porque ela é essencial, na verdade, à visão. Então, você tem uma proteína que está aqui em verde, e essa partezinha amarela também é proteína, tá? Proteína formada de aminoácidos. Dependendo de como estão distribuídos esses aminoácidos, um com relação ao outro, você utiliza como maneira de visualizar melhor, para não sair colocando todos os átomos do aminoácido. Você coloca estruturas na proteína que podem ser, por exemplo, essas coisinhas, essas hélices aqui enroladas, que a gente chama de hélice mesmo, hélices alfa.
Também tem essas partes, depende de como estão, né, os aminoácidos um com relação ao outro, geometricamente. Também você pode representar por uma estrutura como essa aqui, que são chamadas folhas beta. E se não houver nenhuma dessas duas condições, a gente pode representar isso aqui que é um loop, né, uma alça. Mas tudo isso aqui é uma representação de aminoácidos, no caso da parte da cadeia principal do aminoácido, todo aminoácido. A diferença entre um aminoácido e outro é a cadeia lateral, é como se fosse. Todos os aminoácidos têm uma coisa igual e uma coisa diferente um do outro. Aqui está apenas marcada em verde e amarelo as coisas iguais entre eles, formando essa estrutura tridimensional aqui. E aqui no meio a gente tem uma moléculazinha de retinal, vitamina A. Essa moléculazinha ela fica ligada a um dos aminoácidos da sua opsina no seu olho, e que aproximando agora o retinal. Quando um fóton de um certo comprimento de onda específico bate nessa molécula de retinal, ela muda a sua estrutura tridimensional. Deixa eu voltar aqui para que vocês possam ver. Essa mudançazinha aqui, ela sai de uma configuração para outra. E é essa mudança de configuração que dá origem a todo um tipo de impulso que no final você vai interpretar, né? Seu cérebro vai interpretar como detecção de luz. Tá? Isso aqui é um tipo de detecção de luz que não diferencia cor. Ela está mais ligada àquela coisa meio como você vê luz de noite. Se você tivesse se a gente estivesse mostrando aqui a animação para as moléculas que veem as cores no fundo, né, que é a visão diurna, a diferença é que essas estruturas aqui, né, os aminoácidos seriam um pouquinho diferentes, mas a base da coisa é igual. É sempre o retinal tendo uma mudançazinha conformacional. E aí, dependendo do tipo de estrutura de sequência de aminoácidos que você tem na proteína, algumas dessas proteínas são mais sensíveis ao vermelho, outras são mais sensíveis ao verde, outras mais sensíveis ao azul. E aí seu cérebro interpreta isso como se fosse cores. De qualquer maneira, o espectro da luz visível, então são ondas eletromagnéticas com certas frequências capazes de promover aquele tipo de mudança na molécula de retinal que é interpretada dentro do seu olho como a detecção de luz ou, mais especificamente, de cores. A primeira pessoa a realmente discorrer de maneira científica sobre a luz foi o Newton, né? Mostrando lá que a luz branca, né, do Sol poderia ser decomposta em cores, né, essencialmente dando origem àquilo que a gente chama de espectro da luz visível. Ele foi o primeiro a usar essa palavra também, a palavra espectro, para descrever a, a luz visível. Mas, além da luz visível, há outros tipos também de radiação. Um cara chamado William Herschel, ele fez um experimento muito semelhante ao de Newton, utilizando um prisma, né, pegando então a luz do Sol e utilizando um prisma, e a curiosidade dele, o interesse dele era saber o quanto cada cor seria capaz de aumentar a temperatura de um termômetro. Né? Então, essencialmente medir a capacidade de uma cor de esquentar um termômetro. Só que na experiência dele, ele colocou um termômetro logo abaixo do que seria a cor vermelha. Então, você teria aqui um prisma, esse prisma decompôs a luz do sol aqui no seu arco-íris, né? E deixou aqui um dos termômetros, aqui no caso à esquerda da luz vermelha, quer dizer, fora da região
do espectro que a gente chamaria de luz visível, mas ainda próximo do vermelho. E o que ele verificou, e talvez dê para vocês notarem aqui por essa foto, por esse esqueminha aqui, é que o termômetro que está à esquerda do vermelho é aquele que mais esquenta. Assim, William Herschel propôs a existência de um tipo de radiação, que ele chamou de infravermelho, porque está abaixo do vermelho. E esse tipo de radiação ficou intimamente ligada a calor. Então, essencialmente porque para temperaturas baixas, entre aspas, a maioria dos corpos emitem radiação nessa faixa aqui, na faixa do infravermelho. Quando você vai emitir uma onda eletromagnética, você pode emitir de várias maneiras. A primeira subdivisão seria da maneira térmica ou da maneira não térmica. A maneira térmica, todos os corpos com a temperatura diferente de zero vão emitir. E eles vão emitir, vocês vão estudar isso na disciplina de física moderna, mas para temperatura de corpo, para corpos em temperaturas relativamente baixas, digamos abaixo de, sei lá, 1000, 2000 Kelvin, boa parte, ou a maior parte da radiação vai estar nessa região do infravermelho. Esse tipo de emissão, contudo, não é a única forma de emitir radiação eletromagnética. Né? Como nós vimos nessa aula, na aula passada, se você colocar cargas para oscilar, né? Se você acelerar cargas, você também emite ondas eletromagnéticas. Da mesma maneira, você pode emitir ondas eletromagnéticas a partir de transições de estados de moléculas e de átomos. Então, se um elétron pula de um orbital para um orbital mais baixo, ele emite também um fóton, quer dizer, emite radiação eletromagnética. Moléculas que estão em um certo estado, digamos, vibracional, qualquer coisa desse tipo, também emitem radiação eletromagnética, né? Emitem fótons. E cada uma dessas formas de emissão vai fazer com que você tenha uma maneira mais fácil ou mais difícil de emitir para uma certa frequência. Mas você consegue emitir, por exemplo, você consegue emitir micro-ondas tanto por transição eletrônica como consegue emitir micro-ondas por acelerando elétrons, né? Então, no seu micro-ondas lá tem um dispositivo chamado magnetron que faz esse tipo de emissão. O infravermelho, ele está ligado para quando ele interage com a matéria, né, com moléculas, ele está ligado a modos que a gente chama de modos vibracionais. Então, esse daqui, por exemplo, é um modo vibracional. No caso dessa molécula aqui, que é o bromometano. Então, estou representando essa bolinha aqui, é um carbono, essas 3 bolinhas dançando aqui, mudando o comprimento de ligação dela, né? Fazendo um movimento que é chamado de estiramento. São hidrogênios. Então, aqui você tem um carbono e 3 hidrogênios. E aqui seria esse átomo vermelho, aqui seria um bromo. E esse aqui seria um modo vibracional. O infravermelho, ele interage em geral com o dipolo da molécula. Né? Quando a molécula tem um dipolo, quer dizer, quando uma parte da molécula é mais negativa e outra parte é mais positiva, em geral você consegue fazer com que o infravermelho, com que essa molécula interaja com o infravermelho, mudando seus modos vibracionais. Isso dá origem a um tipo de muito comum de espectroscopia, chamada espectroscopia do infravermelho, em que se você utiliza luz infravermelha, né, quer dizer, radiação infravermelha, para estudar o modo vibracional de moléculas. Por exemplo, que eu tenho uma animaçãozinha de diversos modos vibracionais de uma molécula de benzeno, por exemplo. Aqui está aparecendo o que a gente chama de número de onda, tá ligado? São como se fossem várias frequências.
E aí vocês estão vendo vários modos vibracionais. Então, quando você joga infravermelho, a, se você, né, quebrar esse infravermelho em frequências diferentes, a molécula vai absorver cada parte do infravermelho de uma maneira um pouquinho diferente, que vai estar ligada aos seus modos vibracionais, se ela está vibrando assim, ou assim, ou assim, e etc. E você gera uma coisa chamada espectro infravermelho. Isso daqui se faz muito aqui na UFCA, tá? A espectroscopia de infravermelho. Eu e o Alexandre, nós trabalhamos muito com isso. Então, muitos nossos trabalhos envolvem esse tipo de espectroscopia. E esse tipo de espectroscopia permite um monte de coisa. Você consegue, jogando luz infravermelha nas moléculas, consegue dizer... você consegue, né, dependendo da complexidade da molécula, até dizer que molécula é. Então, você tem uma substância lá, não sabe o que é. Com um pouquinho de sorte, você conseguiria, só observando o espectro infravermelho, dizer que molécula você tem lá. Mas, além disso, você também consegue dizer como, por exemplo, se tiver um cristal, você pode dizer que fase está o cristal, quer dizer, como é que ele está empacotado, e várias outras propriedades podem ser tiradas da espectroscopia de infravermelho. Vocês utilizam, acho que todo dia, infravermelho na casa de vocês. Então, quando vocês utilizam um controle remoto, a mensagem do controle remoto para a televisão de vocês, essa mensagem é trocada, você não vê nem nada piscando, né? Você não vê nenhuma luzinha acendendo, essa mensagem é trocada através de ondas na região do infravermelho. E eu queria até fazer uma pergunta. Alguém já teve a curiosidade de filmar, ou de olhar com a câmera do celular, aquele LEDzinho na frente do controle remoto? Pessoal, Oi. eu tinha um controle na minha casa que eu apertava o botão e eu ficava prestando atenção que às vezes acendia uma LEDzinha na ponta dele. Alguns controles vão acender um LED, mas que não é o LED da comunicação. Tá? Ele acende, às vezes, um LEDzinho vermelho para dizer que você apertou alguma coisa. Mas não necessariamente é o LED, que é aquele LEDzinho da frente dele. Tá? Não é normal que você consiga ver isto. Mas se você utilizar uma câmera de celular, principalmente se for um celular não muito bom, você vai conseguir ver, através da câmera do celular, o controle remoto acendendo a luzinha da frente dele. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu vídeo, pessoal. Então, espero que vocês consigam ver aqui. Eu coloquei tá aqui um controle remoto, tá? Esse aqui, o controle remoto não foi modificado, é um controle remoto normal. Eu vou apertar um botão dele e vocês vão ver a luzinha dele acendendo. Eu não estou vendo ela acender, mas vocês estão vendo ela acender, porque a câmera do meu computador não é muito boa. Normalmente as câmeras têm um filtro infravermelho que impede que ela capte nessa frequência aqui de infravermelho. Mas essa câmera que eu tenho aqui no meu computador não é muito boa, então eu consigo ver. Então, por exemplo, se eu pegar um outro controle, ó, deixa eu ajeitar esse daqui. Esse é do ar-condicionado, vocês estão até ouvindo. Então, esse outro, ó, são dois controles, né? Eu consigo, com a câmera, observar isso. Certo? Então, se vocês utilizarem um celular, forem utilizar um celular, o Emerson está fazendo aqui, falou que já está fazendo com o controle dele. Você usou a câmera da frente ou de trás? Se você usar a câmera de selfie, talvez fique melhor, tá? Porque as câmeras de selfie são menos sofisticadas do que a câmera que está por trás. Então, às vezes, é mais fácil de você observar isso. Tá? Então, se o Emerson quiser compartilhar aí qual celular ele está utilizando, né? Ou se puder abrir a câmera do celular e mostrar isto acontecendo, eu agradeceria, né? Para não parecer que eu, né, modifiquei o meu controle remoto
para que aparecesse a luzinha do LED piscando, né? Como se o controle remoto fosse especial. Não é. Então, se você utilizar o seu controle remoto, você pode ver a luzinha piscando. Ele falou que vai compartilhar com a gente já já esse experimentozinho. Então, eu vou esperar aqui, ele vai abrir a câmera e vai mostrar isso acontecendo, tá? Nós estamos te vendo, tá, Emerson, já? Se vocês observarem, então, a câmera aí do Emerson, ele está ligando, filmando, né, com o celular dele, e vocês estão vendo, dá até para ver, na verdade, a refração da luz do LED nas bordas da lente, né, no caso. Consegue até ver o rastro da luz aí, do controle remoto dele. Então, esse é um experimentozinho bacana, que mostra que, né, existem radiações que, infelizmente, nossos olhos não conseguem captar, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, além da radiação infravermelha, então, se você olhar aqui no espectro, aqui no caso, o infravermelho foi colocado à direita, né, nesse gráficozinho. Se você fosse para outra extremidade, quer dizer, se você sai aqui do infravermelho, vem através do espectro visível todinho e passa aqui da cor violeta, então indo para comprimentos de onda menores do que o ultravioleta, ou frequências maiores do que a do ultravioleta. Um cara chamado Ritter, ele fez um experimentozinho muito bacana. Ele utilizou uma câmera e um prisma para demonstrar que um papel, no caso aqui é um filme, né, ele é sensível a uma parte da luz que a gente não vê. Então, na verdade, esse papel fotográfico, ele é mais sensível à luz ultravioleta do que à luz normal. Então, quando ele fez, ele passou um prisma, jogou luz no papel, e a parte do papel que ficou preta mais rapidamente era a parte que estava abaixo do violeta aqui, né? Abaixo do violeta aqui significa, para esse prisma, quer dizer que está com frequências maiores do que o violeta, ou comprimentos de onda menor do que o violeta. Então ele demonstrou, foi um experimento, né, semelhante, entre aspas, ao do Herschel. Ele demonstrou a existência dessa parte do espectro que está acima do violeta, que tem uma frequência maior do que o violeta, mas que também faz parte, né, do nosso dia a dia. Essas ondas, então, elas têm comprimento de onda menor do que aquilo que a gente consegue enxergar. E essa parte ultravioleta, em geral, é dividida em 3 partes. Também tem várias outras partes, mas, em geral, é dividida em 3 grandes classes, chamadas de raio ultravioleta UVA, UVB e UVC. O Sol emite todos os 3 tipos, claro. O Sol emite um espectro amplo, né, de frequências, mas a nossa atmosfera, em particular a camada de ozônio, ela é capaz de filtrar boa parte dos raios UVC e UVB e deixa passar praticamente todo o UVA. Deixa eu só deixar passar aqui. Pronto. Então você tem mais ou menos isso, a camada de ozônio aqui. O Sol emite UVA, UVB e UVC. O VA, então, é o mais próximo do violeta, quer dizer, dentre os que estão na região do ultravioleta,
os raios com frequência mais baixa ou comprimento de onda mais longo são chamados UVA. Quando você vai para frequências um pouquinho mais altas, você vai para o UVB, e frequências bem mais altas é chamado de UVC. O UVB é parcialmente filtrado, o UVC é totalmente filtrado. O UVB é parcialmente filtrado, o UVC é totalmente filtrado. E isso é bom porque quanto maior a frequência, quer dizer, quanto menor o comprimento de onda, maior a capacidade dos raios ultravioletas de danificar células. Na verdade, nós precisamos de raios ultravioleta, em particular dos raios do tipo UVB. Então, o VA, até vidro meu que filtra o VA. Mas ou melhor, até vidro, na verdade, filtra o UVB. Se você pegar sol, não pegar sol, ou pegar sol através de um vidro, na verdade, você vai estar pegando muito pouco raio ultravioleta, e os raios ultravioletas, eles são capazes, particularmente o UVB e o UVC, de promover reações químicas. No caso, a gente, né, nós precisamos de um tipo de reação química que transforma a vitamina D, né, da estrutura que normalmente a gente acaba comendo, a gente se alimenta dela nessa forma. E quando você incide raios ultravioleta na faixa do B, nessa faixa aqui entre 280 nanômetros a 315, você quebra uma ligação aqui nesse 7-deidrocolesterol, e isso dá origem à vitamina D3, né, ao colecalciferol. Esse tipo de reação aqui é chamada de fotólise, né, fotodissociação. Então, você precisa transformar aquilo que você acaba comendo, muitas vezes você acaba comendo nessa forma, você precisa transformar nessa forma, para depois essa forma poder ser absorvida e utilizada pelo seu corpo, né? Então, a gente precisa, na verdade, de raios ultravioleta, em particular, ali na faixa do UVB. Não muito, né? Hoje em dia, você pode consumir, né? Existem muitos alimentos que são fortificados. Então, tem leites em pó que são fortificados com vitamina D3, e ela já está nessa forma aqui, e aí você não precisa tanto pegar tanto sol, né? Porque a maior parte da vitamina D, você, depende da sua alimentação, você pode já estar absorvendo nessa forma final, entre aspas, dela, já transformada. Também tem muitos suplementos, né? Hoje em dia, muita gente compra vitamina D, e quando você compra nessa forma aqui. Mas se você vai se alimentar, a maior parte dela vai estar nessa forma aqui, então você precisa de raios ultravioleta nessa região bem pequenininha aqui, de 280 a 315, para fazer essa transformação. E aí a vitamina D é importantíssima para fixação do cálcio nos ossos, para sistema imunológico, um monte de coisa. Bom, então a gente já falou do espectro visível. O espectro visível, então, ele faz aquela mudançazinha. A gente enxerga ele porque ela faz aquele tipo de mudança conformacional no retinal, vitamina A. O infravermelho, ele não faz muita mudança conformacional, ele faz várias moléculas, entre aspas, vibrarem. O ultravioleta já começa a ter reações químicas, né? Então não é legal. Raio-X e raio gama também tem esse efeito danoso. Quanto mais, né, acima da luz visível, quanto maior a frequência, quanto menor o comprimento de onda, menos interessante é para você, mais danoso vai ser para a sua célula, porque é uma onda que é tão energética, né? Os fótons lá são capazes de fazer transições e promover quebras de ligações, acaba desnaturando o seu DNA, fazendo um monte de coisa que não é legal. Raio-X você consegue fazer, por exemplo,
Se você frear um elétron, se você acelerar ele bastante, depois frear rapidamente, como em um acelerador de partículas, você consegue fazer com que, né, o elétron emita fótons na frequência de raio-x. Raios gama é mais comum em coisas que têm que são radioativas e também em reações termonucleares, né, em estrelas, essencialmente. Né? Você tem astros que emitem nessa faixa. Já abaixo do infravermelho, a gente tem as ondas de rádio. As ondas de rádio são mais próximas daquilo que a gente costuma trabalhar, tanto em eletricidade de magnetismo 1 como em eletricidade de magnetismo 2. Elas são facilmente, entre aspas, emitidas através de oscilações de cargas de elétrons. E é o que a gente utiliza para comunicação. As ondas de rádio, elas vão desde aqui de torno de 1 milímetro até dezenas de centenas de quilômetros. Então, deixa eu ter uma animaçãozinha que mostra a variação enorme de comprimentos de onda para as ondas de rádio. Então, se você sai daqui a luz visível, o comprimento de onda dela é nanômetro, né? Então da ordem de uma bactéria. Já ondas de rádio, elas vão desde de tamanhos de objetos normais que a gente tem em casa, vai de milímetros, né? Desde a ordem de um grão de arroz, passando por tamanho de uma garrafa, comprimento de onda do tamanho de um carro, navios e até montanhas, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma rádio AM ou frequências ainda mais baixas, você consegue transpor esse tipo de obstáculo com esse tipo de ondas eletromagnéticas, e é por isso que elas são utilizadas para telecomunicações. Frequências mais altas dentro das ondas de rádio, estão na faixa ali de perto de milímetros e centímetros, é usada dentro de casa. Você pode utilizar um Wi-Fi, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, de comprimento de onda curtinho, né? Curtinho assim, né? Entre aspas, de alguns milímetros. Mas aí você vai saindo dessa faixa dessas ondas muito pequenininhas, de comprimento de ondas pequenas, a largura de banda cai, quer dizer, a capacidade de transmitir informação diminui um pouco, mas você consegue transpor obstáculos mais facilmente. Então, se você tem seu Wi-Fi, ele transmite para, sei lá, dentro da sua casa, com muita sorte, no vizinho. Já se você vai para uma torre de celular, você vai consegue transpor um pouco mais de obstáculos. E aí, quando você vai para a rádio FM, já consegue pegar uma cidade inteira. Mas se você for para o campo, você já não pega FM. Aí você vai para o AM. Precisa de comprimento de onda cada vez maior para transpor certos obstáculos. E quando a gente fala obstáculo, não só objetos físicos, transpor, do tipo passar por cima de uma montanha, como também atravessar, né? Então, frequências muito baixinhas, uma parede consegue barrar, por exemplo, nessa faixa aqui, da tamanho de uma garrafa. Mas se você te jogar uma frequência um pouco maior, uma parede já não barra. E aí você consegue atravessar obstáculos usando esse tipo de frequência maior. Então, as ondas de rádio, elas vão de 1 milímetro, essencialmente, até milhares de quilômetros, maior do que a Terra aqui, maior do que o raio da Terra. Né? Tamanhos realmente, comprimentos de ondas bem grandes. Só que, especificamente com ondas de rádio, a gente não utiliza comprimento de onda para falar delas, a gente utiliza a frequência. Então, normalmente, quando você vai falar de rádio, você não fala que está pegando, sintonizando FM, você não vai falar o comprimento de onda, você acaba falando a frequência. Então, a questão de tradição é mais normal você falar que está pegando a 106,7 MHz, em vez de dar o comprimento de onda dela. E nas frequências, as ondas de rádio elas vão de
300 GHz, que é nessa faixa aí do milímetro, até em torno de 30, 20 Hz, que aí já está no tamanho, já está maior do que o planeta Terra, está no tamanho de planetas. Normalmente, a gente utiliza antenas para gerar esse tipo de radiação. Então, você coloca carguinhas para oscilar na antena. Tem um tipo de antena que a gente viu na aula passada, aquela antena de dipolo, né, que a gente viu que era uma partezinha que estava com uma carga e a outra partezinha com a outra carga, e depois ficavam alternando entre elas. Existe um erro muito comum de se achar que o comprimento, a antena tem que ter o comprimento de onda da onda que ela vai emitir. Eu já vi muitos desenhos assim, ó, como se a onda fosse captada assim, que está aqui uma antena, vou botar isso aqui para parecer que é uma antena, e aí o cara bota o comprimento de onda assim, né? Então, deixa eu botar para ficar legal. Vai dizer que a antena tem esse tamanho porque ela está pegando, não ficou muito bom o desenho, mas está entendendo, né? Dentre o máximo e o próximo máximo. Captando dessa maneira, na verdade, as antenas elas captam assim, ó, tem uma animaçãozinha para mostrar. Então, o comprimento de onda, que é a distância entre um pico e o próximo pico, né, ela não está intimamente ligada ao tamanho da antena. É claro que você precisa de certos tamanhos de antena por um outro fenômeno, um fenômeno que a gente chama de ressonância e de impedância. Impedância a gente viu o que é, né? Você fazer com que a resistência da antena, então para você casar a impedância, fazer um certo tipo de... Para o circuito ressoar melhor, você utiliza antenas com certos tamanhos. Tá? Mas ela capta o sinal dessa maneira, né? O campo eletromagnético empurra os elétrons ao longo da antena. Então, ela não capta a onda assim, ela capta a onda assim, ó, desta maneira, que aqui estaria a antena, né? E aí a onda faria os elétrons andar para cima e para baixo, desta maneira, e não dessa daqui que eu estou apagando. Ok, pessoal? Por enquanto, tudo bem, pessoal? Ok, então vamos lá. Então, esse tipo de antena aqui, em geral, antena de meia onda, é uma antena que a gente chama de antena de Hertz. Eu só tenho um probleminha aqui para a gente entender. Vou deixar vocês também fazerem aqui, só para vocês se acostumarem com aquela expressãozinha da relação entre o comprimento de onda, frequência e velocidade de uma onda. Então, eu botei aqui um gráfico de uma antena de dipolo, uma antena de Hertz. Então, a figura ao lado mostra uma antena de Hertz, conhecida como de meia onda, né? O seu comprimento é metade de um comprimento de onda. Então, daqui para cá é metade de um comprimento de onda. Então, note que eu estou fazendo com que uma onda que vai ser recebida assim, esse tamanho aqui, para eu fazer uma ressonância legal na antena, eu faço a antena aqui em vermelho, de maneira que essa antena tenha, aqui está na metade, aqui é metade. Essa antena tem a metade de um comprimento de onda. Às vezes o que a gente faz também é aterrar, mas está aqui na questão está falando. Bom, então a figura ao lado mostra uma antena de Hertz, antena de meia onda. A maioria das estações de rádio AM, entretanto, usa uma antena de Marconi, que consiste na metade de uma antena Hertz. Então ela é um quarto de onda. Então, uma antena de AM, eu tenho aqui até o gráfico dela, isso daqui é uma antena AM, ela tem um quarto do comprimento de onda
que a gente quer captar. Pergunta: qual deveria ser a altura de uma antena de Marconi? Então, uma antena que tem 1/4 do comprimento de onda da onda que eu quero captar. Qual deve ser a altura de uma antena de Marconi para estações de rádio transmitindo a 560 kHz? Então, tem um tipo de rádio AM aí, 560 kHz, ou 560 mil Hz. Qual seria o tamanho da antena de Marconi? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão. Enquanto eu tomo aqui uma aguinha, certo, pessoal? São 5 minutinhos para que vocês identifiquem qual o tamanho que deve ter uma antena de Marconi, quer dizer, uma antena que capta 1/4 do comprimento de onda, se eu estou tentando captar ondas na faixa do 560 kHz. Então, vamos lá, 5 minutinhos. 4,5, na verdade. Professor, só enquanto os alunos fazem, eu tive que chegar um pouco tarde hoje, na verdade, bem tarde, cheguei quase agora. Essa aula vai estar disponível assim que Bom, pessoal, alguém conseguiu fazer aqui qual deve ser o comprimento da antena?
Eu acho que eu consegui, assim, pelo menos para a letra A. Diga aí qual foi. No caso, deu 1.339 metros. Mas Não, eu acho que você não, usou acho que eu tô. alguma... Você fez alguma coisa um pouquinho errada, né? Porque no caso você precisa descobrir o comprimento de onda, né? Isso. Aí você vai fazer depois um quarto dele. Então, eu fiz isso. Eu acho que eu só errei na calculadora aqui, então. Então, você usou a velocidade da luz como sendo o quê? Como sendo em metros por segundo. 300. Meu. 300? 300 mil seria quilômetros, né? Isso, 300 milhões. Então, então você tem que transformar 300 mil quilômetros por segundo. Bota mais 3 zeros lá, ficar 300 milhões de metros por segundo. Aí você sabe a frequência que você quer captar, no caso, 560 kHz, 560 mil Hz. Passa esse cara para o outro lado, né? Então, C, que é 300 milhões dividido por 560 mil, você divide um pelo outro, dá 536, né? Então, eu boto lá 300, eu acho que eu botei zero o suficiente aqui. Então, deixa eu ver se eu acho que eu botei zero a mais em alguém em algum lugar aqui. Tá faltando zero, na verdade. Então, peraí, tem 3, 0, 300 mil, tá faltando um zero. Tá faltando um zero aqui. Isso. Aí dá 535, 536 metros, né? Quando eu dividir por 4, dá 134 metros. Aí, se eu quiser... Aqui está uma antena lá. AM, né? Aquelas antenas, você vê no meio da estrada isso aqui muito, né? Geral pintado aqui de cor para chamar mais atenção, etc. E se você estiver viajando na estrada, se você olhar acima de montanhas ou de morrinhos, você vai ver bastante esse tipo de coisa. E, em geral, eles têm alturas de metros, de diversos metros, né? E, às vezes, chegando a mais de 100 metros de altura, no caso aqui específico para essa. Bom, para a gente acabar a nossa matéria, pessoal, a gente tem que falar de energia eletromagnética, né? A energia da onda eletromagnética. Em particular, a gente vai falar de uma coisa chamada pressão de radiação. Então, pressão de radiação é o seguinte: imagine que você tem uma onda eletromagnética, então ela está viajando para a direita. Eu orientei as coisas assim, orientei X para a direita, Y para cima e Z para fora. E a propagação da onda eletromagnética sendo para a direita, e vamos supor que essa onda é tal que o campo elétrico ele está no sentido de Y, então ele é vertical para cima e para baixo, né? Então começa para cima e vai para baixo, então é vertical. O campo magnético, como ele tem que ser perpendicular, né, como nós vimos lá no começo da aula passada, ele vai estar, então, perpendicular ao campo elétrico, aqui no caso, ele vai estar paralelo a Z, saindo e entrando aqui do quadro, né? E a propagação da onda aqui no sentido de X. Bom, se essa onda eletromagnética viaja no espaço e passa, por exemplo, interage com a carguinha positiva, como essa daqui marcada em amarelo, para onde vai essa carguinha? Quais são os movimentos que ela vai ter? Bom, a carguinha, a carguinha positiva, no caso, o campo elétrico vai fazer ela se mover
para cima. Não é? Note que se ela estiver parada, o campo magnético não interage com ela. Lembra que a força magnética é QVB, em que V é a velocidade da partícula, da carguinha que eu estou trabalhando. Se ela estiver parada, o campo magnético não interage com ela. Mas se ela estiver parada, o campo elétrico interage com ela. No caso, as cargas positivas, elas seguem o mesmo sentido das linhas de campo, né? Então, a carga positiva ela vai ser empurrada para cima. Ela vai sentir uma força para cima. Se ela é empurrada para cima, ela estava parada e vai começar a se mexer para cima. Ela vai ganhar uma velocidade para cima. No momento que ela começar a se mover, ela tiver uma velocidade, aí sim você vai ter interação do campo magnético com a carga. Enquanto ela estiver parada, o campo magnético não interage com ela. Mas ela parada, o campo elétrico interage com ela. Aqui no caso da maneira que a gente está mostrando, se estiver nessa parte aqui da onda, se a onda começar para cima, né? Linhas de campo para cima, ela vai jogar a carguinha para cima. Se ela começar a andar para cima, ela vai ganhar uma velocidade para cima. Se ela não está mais parada, aí sim você vai ter uma força magnética agindo sobre ela. Bom, o campo magnético aqui nessa partezinha da onda está para fora do quadro. A carga é positiva e ela se move para cima. Então eu vou ter V para cima, produto vetorial B, que está para fora. Se eu polegar, quando você usar a regra da mão direita, você vai apontar para a direita também. Vai apontar no sentido de X. Assim, ó. Se a velocidade está para cima e o campo está para fora, o campo magnético está para fora, a força magnética é, aqui nesse caso, para a direita, no sentido de X. Aqui. Todo mundo entendeu esse diagramazinho e a interação, pessoal? Pessoal, não entendi muito não. Tem alguma bugada aqui no meu. Acho que minha internet tá meio oscilando. Certo, então vamos Pode lá. explicar de novo? Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu sair daqui para o quadro. Imagine que você tem uma carguinha, que eu vou fazer aqui em laranja. Vai ficar a mesma cor que está lá no quiz. Vem uma onda interagir com ela. Uma onda eletromagnética. Essa onda é eletromagnética. Vamos supor que o campo elétrico dessa onda esteja para cima. Se o campo elétrico está para cima e ela se move, digamos, para a direita, deixa eu botar ela se movendo para a direita aqui para chegar na carguinha, né? O campo magnético tem que ser perpendicular ao campo elétrico. Fazer outra cor. Ele deve estar para fora, não sei se eu vou conseguir fazer aqui o gráfico. Isto é, se o campo elétrico, se para a direita é X e o campo elétrico está na direção de Y, que é para cima, o campo magnético está na direção Z, para fora. Até aqui tudo bem? Sim. Ok. Vamos supor que a carga está inicialmente parada. A maioria das cargas, né, começam paradas. Quando o campo elétrico for interagir com ela, ou melhor, quando a onda chegar aqui, o que você vai ter? Você vai ter campo magnético e campo elétrico. Campo magnético para fora e campo elétrico para cima. A força magnética vem da segunda parte da lei de Lorentz. A gente viu isso no começo do primeiro capítulo da nossa disciplina. Ela é QV produto vetorial B. Em que esse V aqui é o V da carga. Se ela está parada, se o V dela é zero,
força magnética que age nela enquanto ela estiver parada é 0. Ok, até aqui? Ok, tá. Dá para entender. Mas uma onda eletromagnética, ela é eletromagnética, ela não é só magnética. Então também tem um campo elétrico. A gente só está vendo a força magnética nela aqui. Por enquanto é 0 porque ela está parada. Mas e a força elétrica? Bom, força elétrica é Q vezes o campo. E tem o mesmo sentido que o campo. Vocês devem ter visto aqui no primeiro capítulo de Eletricidade e Magnetismo 1, não 2, né? Então não foi comigo. Aham. Certo? O campo elétrico não está para cima, então a força elétrica que ela sente é para cima. Isto é, ela vai ser acelerada para cima. Se ela vai ser acelerada para cima, ela vai ganhar uma velocidade para cima. Então, ela antes tinha uma velocidade V0, mas depois ela vai ter uma velocidade vertical, uma velocidade no sentido de J chapéu, né? No sentido Y. Até ok? Aqui, ok? Sim, tô Sim. entendendo. Agora, se ela não está se mexendo, se ela agora está se mexendo, ela vai sentir uma força magnética. A força magnética dela é Q V vetorial B. Então, parada ela não sentia, mas aí o campo elétrico V botou ela para mexer. Agora ela sente. E qual é o sentido da força magnética? Bom, Q é positivo, né? A carga é positiva, então Q é positivo. Então vai ficar só V vetorial B para definir o sentido da força. Ela não está se mexendo para cima, então a velocidade dela é para cima. E o campo para fora. Então a velocidade está no sentido de Y e o campo magnético no sentido de Z. Usando a regra da mão direita, isso me diz que ela vai sentir uma força magnética nesta direção aqui. Na direção X, porque V vetorial B dá X. Dá uma força no sentido X, né? Que aí J vetorial K. Dá no sentido de X. Deu para entender isso? Deu. Isto é, quando a onda eletromagnética atinge uma carga, ela não só joga a carga para cima, como ela joga a carga para a direita, no mesmo sentido de propagação da onda. Então ela faz as cargas também andarem no sentido dela. Ela empurra as cargas para a direita. Além de empurrar para cima, aqui nesse caso. Só que o para cima dela é num certo momento, depois vai inverter, porque o cara vai vir aqui para baixo. Certo? Só que quando ele vier para baixo, o campo magnético também mudou de posição. Aí, se você fizer V vetorial B de novo, ela continua empurrando para a direita. Isto é, no sentido vertical, a carga vai fazer um movimento oscilatório. Ela vai fazer isso, subir e descer. Ela vai para cima e depois ela desce. Mas existe também uma outra força que não é na vertical, essa é sempre para a direita. Deu para entender isso? Deu. Essa Deu pra entender. força que empurra as cargas, imagina, a radiação bate numa certa área, digamos, numa chapa metálica ou de um plástico, do que quer que seja que você esteja analisando lá. Então vai ter uma força na área onde a luz está batendo. Então tem uma força por unidade de área. Isso é uma pressão, né? Pressão é força por unidade de área. Quer dizer, existe uma pressão agindo sobre todas as cargas daquilo que está recebendo luz. E se a luz estiver para a direita batendo numa placa qualquer, essa placa vai ser empurrada também para a direita. A onda vem para a direita e ela é empurrada para a direita. É como se a luz, radiação de maneira geral, eletromagnética,
fizesse pressão no objeto em que ela está incidindo, empurrando no sentido de propagação da própria onda. Professor, isso teria alguma relação com aquelas velas que eu não lembro, que as NASAs usam nos satélites? Aquelas velas solares, Velas solares. tem e não tem. Porque a vela solar ela vai ser, vai ter como combustível não só a pressão de radiação, pressão de radiação no caso vai ser os fótons emitidos pelo Sol, né, toda a radiação eletromagnética, como também o vento solar. O vento solar são partículas que o Sol emite, elétrons, pósitrons, o que quer que seja que ele esteja emitindo lá, prótons, etc., que vão bater também na vela. Então, parte é uma pressão de radiação, mas outra parte são essas partículas também. Então, tem a ver, mas não é só aquilo. Eu não sei qual que vai ter, que vai estar fazendo, digamos, próximo ao Sol, talvez uma impere com relação à outra, e mais distante, talvez inverta. Digamos, talvez a pressão de radiação do vento solar seja próximo do Sol muito maior do vento, quer dizer, da emissão de partículas mesmo, de carguinhas, etc., seja muito maior do que a pressão de radiação propriamente dita. E a distância, talvez impere outro, não sei. Não posso dizer qual é qual, assim, qual que é mais garantido, mas você pode ver o efeito, por exemplo, dos ventos solares quando você vê um cometa, né? O cometa vai ter aquele rabo apontando ali para fora. Claro que parte ali uma evaporação causada pelo aquecimento, né? Mas o sentido da cauda é sempre oposto ao Sol, né? Por causa dos ventos solares que empurram as partículas no sentido oposto. E por daí o nome é vento solar. Mas não é vento, mas, né? Parece uma atmosfera naquela parte, mas há um monte de partículas sendo emitidas pelo Sol. Não só radiação, quer dizer, não só fótons, não só radiação eletromagnética. Tem um monte de partícula lá também. Essa pressão de radiação a gente pode quantificá-la para ver se ela é grande ou não. Vamos fazer uma análise rápida aqui. Bom, vamos supor que a partícula, vamos ver o quanto ela está andando para a direita, a gente sabe que para cima e para baixo ela vai ter um movimento oscilatório, então não importa para a gente, ela vai só se deslocar em torno de um ponto de equilíbrio, mas para a direita ela vai realmente ser empurrada. Então vamos olhar aqui para a direita, vamos olhar o efeito dela aqui no caso. Eu botei aqui na verdade Y, não deveria ter posto Y, porque eu acho que eu chamei Y, eu tinha chamado Y essa coisa aqui, eu acabei escrevendo Y aqui, deveria estar olhando para X, tá? Mas vamos lá, vamos inverter então. Imagina agora que esse eixo aqui é o Y. Então, vocês estão vendo esse cara aqui é Não, tá certo. É isso mesmo, tá certo. Tá certo. Não, tá certo, é isso mesmo. A análise está correta aqui. Bom, vamos começar a ver o quanto a carguinha vai ser movimentada aqui. Então, os eixos estão corretos, são esses assim, tá? X, Y, Z. Y para cá, então é X para cima, y para cima, X para a direita e Z para fora. Tá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou olhar aqui para a velocidade dela em Y mesmo. Tá? Então, a gente sabe que sobre ela no início age uma força elétrica, empurrando ela para cima. Ela vai ganhar uma aceleração no sentido de Y. Então, a aceleração, né, V sobre T, ou então a velocidade é igual a AT, né? A velocidade em Y é a aceleração em Y vezes T. Mas quem é a aceleração que ela recebe? Bom, inicialmente ela recebe aquela força elétrica para cima. Isso aqui, ó. Que é Q vezes E. Então, a aceleração que ela sofre é a força sobre a massa, né? Força é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é força sobre massa. A força que ela sofre é Q vezes E. Então, a aceleração que ela sofre é Q vezes E sobre M. Então, a velocidade em Y é a aceleração em Y, Q vezes E sobre M, que multiplica T.
Só que essa velocidade em y é o que tira ela da inércia, né? Tira ela tira ela daquele estado né, que ela estava parada, e aí o campo magnético é o que vai empurrar ela para a direita efetivamente. Né? Quando eu tiver o V vetorial B, é que eu vou ter essa força para a direita. Mas essa velocidade que ela ganha é no sentido y. Então, quando eu for calcular a força magnética, QV vetorial B, eu vou botar Q, V na direção y, né, que aqui eu escrevi VYJ chapéu, produto vetorial B, que aqui eu escrevi como BK chapéu, só para ficar claro qual é o sentido da força. Então, J vetorial K da I, e o resto é só o produto, QVYB. Então, a força magnética é QVYB na direção I chapéu. Então, nessa direção aqui, o X, né, I chapéu, a força magnética QVYB. Mas quem é VY? Bom, VY é QE sobre M. Então, vai ficar Q, que multiplica QE sobre M, então dá Q vezes Q, que é ao quadrado, então vai ficar Q ao quadrado E sobre M, multiplicado por B, que é ao quadrado E sobre M, multiplicado por B. Só substituir VY aqui. Isto é, tenho agora a força magnética em função daquilo que deu origem ao movimento, que no fundo foi o campo elétrico, fez ela subir, e daí eu tenho a força magnética. Então, o campo magnético aparecendo. Obviamente, a aceleração que ela sofre depende da massa, e aparece a carga aqui duas vezes. Primeira vez da força elétrica e a segunda vez da força magnética. Então, a força magnética, que é o quadrado, é B sobre mt, na direção x. Bom, vamos ver. Tenho aqui a força, vamos ver se eu consigo relacionar a força com o momento. Né? Vocês devem lembrar lá de Física 1, que Vocês devem lembrar lá de Física 1, que a força é dp/dt, né? Se a gente fizer ddt, de P, né? P é mv, né? Momento linear é mv, você encontra F igual a ma, né? Porque o m vai para fora, derivada de velocidade com relação ao tempo é a. Então, F é dp/dt. Ou, escrevendo de outra maneira, dp, variação do momento, é F dt. Integrando um lado do outro, momento é a força, né, de 0 até um certo tempo, o tempo que ela age. F dt. Então, se eu quiser saber o momento que vai ser ganho por essa carguinha, quando sobre ela agir uma onda eletromagnética que vai empurrar para a direita, eu tenho que fazer a integral da força pelo tempo, de 0 até T1. Então, digamos que a onda age T1 segundos, ela vai fazer uma força durante esse intervalo de tempo, para a direita, no caso. E aí, se eu integrar a força de 0 a T1, né, ou seja, T1 tempo, eu vou obter o quanto ela ganhou de momento por causa da onda que a empurra para a direita. Então, integrando, vou ter que integrar esse cara aqui, ele depende de t, né? Vou integrar em t, integrar entre dt até ao quadrado sobre 2, substituo t1, pá, tenho aqui o momento que ela ganha. Tudo bem até aqui? Existe uma relação, a gente não demonstrou aqui, mas é fácil de encontrar, entre o valor máximo do campo elétrico e o valor máximo do campo magnético. Você escreve o campo elétrico como seno ou cosseno, né? E aí o campo magnético também como seno ou cosseno, e você encontra que é semelhante àquelas análises que a gente já fez diversas vezes, de máximo, V máximo, etc. Você encontra uma relação entre o valor máximo do campo elétrico e o valor máximo do campo magnético, ou o valor do campo elétrico num certo instante, o valor do campo magnético nesse mesmo instante. Eles estão relacionados por C. Então, onde tem B, eu posso trocar por EC. Trocando esse B aqui por EC, eu tenho um momento só dependendo do campo elétrico.
Ok, então se ela ganhou um momento, ela ganhou uma certa energia cinética. Quanto foi que ela ganhou de energia cinética? Bom, energia cinética, então, vai ser quanto ela ganhou de velocidade, né? O meio da massa vezes o quanto ela ganhou de velocidade, substitui aqui a velocidade, pá. Encontro também uma expressãozinha para o quanto ela ganhou de energia cinética. Então, tem uma expressão para o quanto ela ganhou de momento, quanto ela ganhou de energia cinética, é só substituir aqui Vy. Note, então, que esse termo aqui, que está entre parênteses, é idêntico a esse termo aqui. Isto é, o momento que ela ganha é a energia que você deu sobre C. Porque aqui tem 1 sobre C antes, né? Esse termo em parênteses é igual à energia que a partícula ganhou sobre C. Então, o momento é o U sobre C. Aqui eu chamo energia de U porque os livros chamam de U, em vez de K, que é energia cinética. Bom, sei o quanto ela ganhou de momento, que é a energia da onda sobre C. Vou encontrar a pressão que ela sofre. Pressão é força sobre área, força é dp dt. Então é só pegar pressão e escrever como pegar força sobre área, força dp dt, né? Aquela mesma análise que a gente fez anteriormente. Só que eu botei dp dt, né? Aqui eu escrevi como delta p, delta t, tanto faz. Só o delta t sendo maior, esse sai da derivada para essa razão aqui de diferenças. Então eu fico com, em vez de delta P, eu fico com delta U, né? Sobre T, só que quando eu faço a substituição aqui do P, fica 1 sobre C embaixo. Então a pressão, ela é delta U, delta T. A área onde está agindo a luz, dividido pela área que está agindo a luz, e a velocidade da luz. A gente chama todos esse termo aqui, U, delta T, A sem o C, de intensidade. A gente chama isso aqui de I. Note que a intensidade é energia sobre tempo, então como fosse potência, né? Energia sobre tempo, potência sobre área, né? Então, intensidade da onda é potência sobre área, e a pressão fica então como se fosse potência sobre área sobre velocidade. Se eu pegar a potência, dividir pela área, dividir pela velocidade da luz, eu tenho o quanto eu tenho de pressão, isso aqui é P, que é pressão, tá? Quanto ela vai estar empurrando, e a intensidade, normalmente os livros chamam de intensidade, é a dU/dt, né? Quer dizer, a energia por tempo, então potência por área. De maneira que a pressão, se eu substituir a pressão, substituir o I aqui, né? Eu posso escrever a pressão também em função da intensidade. A pressão, ela é a intensidade sobre a velocidade da luz. Questões em livros, em geral, são assim. Ó. Radiação do Sol chega à Terra a uma velocidade, a uma taxa de 1.000 watts por metro quadrado. Então, 1.000 watts, né, potência por área. Potência, que é o T, né? Energia por tempo é potência, então isso aqui é potência por área, dividido por área. Então, potência por área, intensidade. Então, quando a questão fala isso, no fundo, ela está dizendo a intensidade da energia solar. Então, a energia solar chega a 1.000 watts por metro quadrado. Estime a força exercida pelo Sol em sua mão. Típica questão desse tipo de coisa. Então, ele já te dá a intensidade e você vai estimar a força. Então, ele te dá o I e você tem que estimar a força. Então, você sabe o I. Do I, você divide por C, você tem a pressão. Usando a relação entre pressão, não botei aqui, pronto, entre pressão e força e área, você encontraria a força. Então, normalmente, o processo é esse. I, você obtém P, pressão. Então, do I, eu obtenho a pressão. Da pressão, usando a relação de força sobre área, eu obtenho a força. Então, por exemplo, a pressão exercida é I sobre C. Então, vai ser
a intensidade da energia solar quando ela chega na Terra, que é 1000 watts por metro quadrado, dividido pela velocidade da luz, 3 × 10 a 8 metros por segundo. Divido, então, um pelo outro, obtenho a pressão. A pressão vai ser em newtons por metro quadrado. Né? Então, a pressão na sua mão é da ordem de 3 × 10 a menos 6 newton por metro quadrado. Supondo que a sua mão tenha essas dimensões aqui, 10 centímetros por 20 centímetros, da sua área vai dar, então, de 0,2 metros quadrados, a área da sua mão. Força é pressão vezes área. Pressão é 3 × 10 a menos 6 newton por metro quadrado. Então, se eu multiplicar a pressão que eu já calculei a partir da intensidade pela área da mão, eu tenho uma força que você sente quando você bota a sua mão esticada no sol, para pegar um solzinho, da ordem de 6 × 10 a menos 8 newton. Então, muito, muito, muito pequenininha. Bem difícil de ser medida. Então, em geral, as expressões que a gente precisa para esse tipo de problema é essa: pressão sendo a intensidade sobre a velocidade da luz, e a definição de pressão, que é a força sobre a área. Essas duas, em geral, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Dúvidas, pessoal? Ok, ninguém está com dúvida. Bom, pessoal, com isso a gente termina toda a matériazinha da nossa disciplina. Como eu comentei antes da gente iniciar a aula, a nossa avaliação vai ser quarta-feira que vem. Ela vai conter uma questão de cada capítulo que a gente viu. Vocês vão ter ainda segunda-feira para estudar, porque vai ser uma revisão relativamente grande. Mas a gente já está terminando aqui a nossa matéria. Então, segunda-feira que vem a gente não vai ter aula. Quarta-feira que vem vai ter a nossa avaliaçãozinha que vai dar a quarta nota para aquelas pessoas que quiserem fazer, que precisarem fazer. Professor, eu tive que chegar um pouco tarde hoje. Sim? No caso, essa aula vai estar disponível logo agora, né? Não. Sim, como essa aula de hoje? Sim, Sim. eu não tenho como enviar agora, porque eu dou aula logo depois. Daqui a 5 minutos eu estou dando aula de novo. Mas ela vai estar, 5h30 da tarde, 6, ela está disponível já. Sim, tá certo. Que é quando acaba a minha aula lá na outra turma. Aí eu sempre disponibilizo ela no site, mais ou menos nesse horário. Certo? Aí as notas vão ser disponibilizadas hoje, né? Eu vi agora no... Não, essa semana ainda vou estar disponibilizando essa nota, tá bom? Ah, Não tá. sei se vai dar para disponibilizar ainda hoje. Tá ok. Mas essa semana já está vai estar disponibilizada, e aí quem quiser ir necessitar vai fazer a prova na quarta-feira que vem. Segunda-feira que vem nós não temos aula. Ok, pessoal? E a nota final de vocês eu vou entregar no site, né, ser lançado no site até sexta-feira da semana que vem, porque é o prazo para lançamento das notas até sexta-feira da semana que vem. Tá Ok? certo. Tá ok. Bom, pessoal, é isso. A gente está terminando aqui, então, a nossa disciplina. Semana que vem nós terminamos a aula, de maneira geral. Espero que tenha sido proveitoso, que essas aulas tenham sido proveitosas a todos. E aí a gente se vê por aí, se Deus quiser, presencialmente na URCA. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Qualquer dúvida é só me perguntar pelo WhatsApp. Certo. Valeu, professor.